eu achei muito interessante que a gente estava numa convivência fraterna quando um dos irmãos veio correndo com a Evangelho Gaudium na mão e disse: Gabriela, olha o que eu acabei de ler, o Papa está nos enviando para as praças, o Papa está nos enviando para a padaria, o Papa está nos enviando para as farmácias, o Papa quer que a gente evangelize em todo lugar. É verdade. Eu assumi uma missão nova na comunidade em 2013. Foi ali, deixa eu ver, setembro ou outubro de 2013, eu assumi a missão de assistente apostólica na comunidade, ou seja, de ajudar a comunidade, de no governo da comunidade ser aquela equipe que ajuda toda a comunidade a evangelizar. Então, se em outubro eu comecei a exercer essa missão de assistente apostólica, né, que deve evangelizar e ajudar a comunidade a evangelizar, em novembro a gente ganhou um grande presente quando o Papa Francisco publicou a Evangelho Gaudium, porque isso aqui se tornou o nosso instrumento de trabalho, e não só de trabalho, né, não só um instrumento de apostolado, mas um instrumento de vida. E eu particularmente fiquei muito feliz porque vi nas palavras do Santo Padre aquilo que nossa comunidade deseja viver. Eu vi nas palavras do Santo Padre, nas direções que ele dá, na parresia que ele tem e que se expressa tanto nesse documento, a alegria que a gente quer viver, que é a alegria do Evangelho, a alegria de evangelizar. Então eu devorei essa exortação apostólica, né? Eu comecei a ler, a rezar. Minha exortação apostólica é toda grifada, copiada. Eu não me separo dela para onde eu vou, porque eu visito muitas missões da comunidade, vou aos grupos de oração, vou a retiros, treinamentos, e em tudo eu falo da Evangelho Gaudium, porque ela fala de tudo. Né? Ela é esse coração pulsante do Papa, esse coração pulsante da Igreja, que faz ecoar aquele envio de Jesus: ide e anunciai a todos os povos. Né? Jesus disse: ide e anunciai a todos os povos, e o Papa faz ecoar esse ide nos tempos de hoje, né? Para o homem de hoje, com a Igreja de hoje. Então, eu fiquei maravilhada com esse documento. E ainda hoje, e eu acho que por muito tempo, ele vai me alimentar nessa minha missão de animar a evangelização da comunidade. Porque, em primeiro lugar, eu me sinto animada, né? Eu me sinto muito animada quando leio os conselhos do Papa, os envios do Papa, que na verdade eu vejo os envios do próprio Jesus para nós. Olha, para dizer o que ficou mais forte, eu tenho que abrir aqui o índice para ir falando ponto por ponto, porque de verdade eu sinto que cada página desse documento me fala muito. Mas para dizer algumas coisas que me tocaram, me impactaram pessoalmente, logo no início o Papa fala da crise que a Igreja vive, do compromisso evangelizador, né? Do quanto nós, como católicos, corremos o risco de, como ele diz em outras palavras, né, de ficarmos em nossas poltronas e não evangelizar. Ou então de acharmos que já fazemos tanto que não precisamos fazer mais. E é interessante que o Papa fala do desafio também de nós ficarmos organizando coisas dentro da Igreja ao invés de sairmos dela para anunciar a boa nova, para anunciar Jesus Cristo. Ou seja, o risco que nós temos de ficarmos fechados. E ele diz: o que fica fechado mofa. É preciso sair, ir ao encontro daquele que ainda não está na Igreja, né? E particularmente me tocou muito uma das crises que o Papa toca no número 82 do documento, que ele fala do cansaço dos missionários. Isso me toca muito porque às vezes eu me sinto cansada, né? E às vezes eu vejo missionários, pessoas da Igreja com muita boa vontade, mas se dizendo cansadas.
E aqui nesse número 82, o Papa diz que o que cansa nem sempre é o excesso de atividades. Não é porque a gente evangeliza muito, não é evangelizar muito que cansa. E o Papa diz, o que cansa são as atividades mal vividas, com motivações inadequadas, com uma espiritualidade que não é suficiente. Isso para mim foi tão forte, porque me fez reconhecer que o nosso cansaço, às vezes, da vida apostólica, de se engajar na igreja, né? Você imagina aquela pessoa que trabalha 2 expedientes e depois vai para um grupo de oração e depois tem uma ação evangelizadora do seu grupo, e aí a pessoa se sente esgotada de cansaço, e o que é que ela vai tirar da sua agenda? A evangelização. Ela não vai tirar o trabalho, ela não vai tirar o compromisso familiar, realmente não pode, mas ela vai sacrificar a evangelização. E o Papa nos alerta, o problema não é o excesso de atividades, o problema é viver essas atividades sem a espiritualidade adequada, sem a motivação adequada, é viver a atividade de forma mal vivida. Por exemplo, considerar a evangelização um fardo, uma obrigação, quando na verdade a evangelização é uma alegria. Eu diria até um pouco como Santa Teresinha, é um impulso do coração. Eu vejo aquela pessoa, eu penso que ela está sofrendo ou que ela não conhece Jesus e pulsa do meu coração o desejo de falar daquele que eu amo. Então a evangelização não é uma tarefa a mais, e isso o Papa diz com muita clareza, né? Também outra parte que me toca muito, e para nós que somos da obra Shalom é muito bela, é quando o Papa fala que o Evangelho, a evangelização não termina no primeiro anúncio. Evangelizar não é só ir até as pessoas e falar de Jesus, ou organizar um evento e falar de Jesus, mas evangelizar é ajudar aquela pessoa que foi tocada por Deus, num primeiro anúncio, num evento, a ser discípula de Jesus, a ser missionária. E aí, no número 160, eu até decoro de tanto que eu cito esse número, né? O Papa Francisco diz que o mandato missionário inclui o crescer na graça. Quando Jesus enviou os discípulos, lá em Mateus 28, Jesus disse: "Ide anunciai a todas as nações, fazei as nações discípulos e ensinai-as a observar tudo quanto vos ordenei." Isso é o nosso grupo de oração, é aquele lugar onde as pessoas que foram evangelizadas vão aprender tudo que Jesus ordenou, vão aprender a viver a vida de Cristo, vão aprender a viver o discipulado, vão aprender a viver a missão. Isso aconteceu comigo. Então eu fico maravilhada de ver que aquilo que o Papa Francisco pede aqui, o Espírito Santo nos deu um caminho, que é o caminho do nosso grupo de oração. Eu fui tocada por Deus através de uma jovem que me chamou para conhecer o Shalom. Eu fui para o grupo de oração e no grupo de oração eu comecei a crescer na graça. Eu aprendi a rezar, eu aprendi a ler a palavra de Deus, eu aprendi a importância dos sacramentos. E eu fui saindo da minha indiferença, fui saindo do egoísmo que me fechava nos meus interesses e comecei a ter uma vida nova, uma vida de Cristo, né? E isso que aconteceu comigo e que acontece ainda hoje, porque também é fantástico que o Papa diz que a evangelização nunca termina na vida de uma pessoa. Então ontem, dia 11 de março, eu fiz 20 anos de vida consagrada, mas eu sou alguém em processo de evangelização. A minha evangelização não terminou. O Papa diz que a evangelização só termina quando a pessoa puder dizer assim: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu queria muito dizer isso, mas eu ainda vivo, né? Eu ainda preciso deixar Cristo viver mais em mim. Então acho belo que o Papa diga isso de uma maneira tão forte para nós, né? Que a missão da igreja não é só ir lá fora e falar de Jesus, mas também acolher e ajudar a crescer, né, na graça, através de cursos, através de grupos de oração, mas principalmente através da convivência com irmãos que vivem a fé,
né? Acolher os novos na fé numa comunidade de fé. Mas eu teria muitas coisas para dizer, né, também. Por exemplo, eu gosto muito quando no capítulo sobre o anúncio do Evangelho, no número 111, o Papa Francisco fala que todo o povo de Deus evangeliza. Todo o povo de Deus. Não só os padres, não só os missionários, os consagrados, mas ele diz todos os batizados são evangelizadores. Olha, isso nos confere uma dignidade, né? Eu me lembro da minha avó. A minha avó me evangelizou, porque na casa da minha avó havia um Sagrado Coração de Jesus, um Imaculado Coração de Maria e alguns terços pendurados na mão de Nossa Senhora. E eu, criança, querendo pegar aqueles terços, né? Eu disse, vovó, eu quero um terço desse para mim. E ela me disse, eu só dou se você for rezar. Eu disse, pois eu quero rezar. E ela ali foi me ensinar a rezar o terço. Então, uma senhora simples, dona de casa, mãe de 5 filhos, com 11 netos, foi uma grande evangelizadora para mim, porque ela me ensinou a rezar. E em tantos momentos de desafio da minha vida, quando eu não sabia lidar com as questões da minha família, que havia questões dolorosas da minha família, eu recorri ao terço e fui aprendendo a me voltar para Deus. Então eu acho lindo quando no 111 o Papa Francisco diz que todo o povo de Deus evangeliza, todas as pessoas podem evangelizar. Não é preciso, e isso é fantástico, não é preciso uma altíssima catequese ou ser um teólogo, não. Ele diz, basta ter tido uma experiência com Jesus, como a samaritana. A samaritana teve aquela experiência no poço de Jacó, está lá no Evangelho de São João, no capítulo 4, e quando ela teve aquela experiência, ela já saiu correndo para anunciar. E o Papa Francisco cita essa mulher samaritana como um exemplo para nós, né? E tantas vezes a gente escuta dizendo assim, menino, não fala não, que tu não sabe de nada. Não diz não vai falar no teu colégio não sobre isso. Porque você não vai saber argumentar, você não sabe a doutrina, você não conhece a história da igreja, fica calado. Mas evangelizar, segundo o Papa e segundo a Evangelii Gaudium, não é passar conhecimentos, não é passar uma doutrina. Evangelizar é passar a experiência com aquele que a gente ama, que é Jesus. E por isso ele diz, todo mundo pode evangelizar, por mais que a gente tenha que aprender, tem que estudar, tem que crescer na fé, a gente não precisa esperar tudo isso para começar a evangelizar, né? Olha, tenho muitas outras coisas, né? Mas outra coisa que eu gosto muito é quando o Papa fala da evangelização pessoa a pessoa. No 127 ele diz da evangelização que é de pessoa a pessoa. Que é a evangelização que ele diz que acontece na praça, na rua, na farmácia, na padaria, entre os vizinhos. Eu achei muito interessante que a gente estava numa convivência fraterna quando um dos irmãos veio correndo com a Evangelii Gaudium na mão e disse, Gabriela, olha o que eu acabei de ler, o Papa está nos enviando para as praças, o Papa está nos enviando para a padaria, o Papa está nos enviando para as farmácias, o Papa quer que a gente evangelize em todo lugar, é verdade. E eu fui conferir com ele, né? Naquele dia eu ainda não tinha, naquele tempo eu ainda não tinha lido a Evangelii Gaudium, e quando eu li, eu disse, meu Deus, é verdade, né? É o próprio Espírito Santo que coloca no nosso coração esse anseio de anunciar Jesus em todo tempo e lugar, e o Papa, a Igreja nos confirma, né? Nós precisamos ir às ruas anunciar a misericórdia de Deus, e nós precisamos fazer da nossa vida essa missão. É outra parte linda, né, que o Papa fala, nós somos uma missão nessa terra, onde eu vou, eu sou portador dessa graça. Então isso também me enriquece muito, e
me faz, em muitos momentos em que eu poderia ficar preocupada comigo mesma ou preocupada com outras questões, olhar para a pessoa que está perto de mim e dizer: eu sou uma missão, eu sou um dom para essa pessoa, eu sou portadora de uma graça para ela, eu preciso anunciar. E um outro ponto que eu acho que também foi importante não só para mim, mas para toda a comunidade nesses últimos tempos, é a questão dos pobres. Vocês sabem que o Papa Francisco dedica um capítulo inteiro à dimensão social da evangelização. Mas ele não vai falar de projetos sociais, ele vai falar da pessoa do pobre, né? Daquela pessoa que é digna do anúncio. E isso também, quando eu rezei sobre o chamado a evangelizar os pobres, assim, o Espírito Santo gerou uma grande ternura no meu coração por esses irmãos, que o Papa diz que tem a carne sofrida, e que é a carne sofrida de Cristo, e que nós precisamos nos aproximar dela. Mas algumas expressões do Papa aqui são fortíssimas. Por exemplo, o Papa Francisco diz aqui, né, que ninguém deve dizer que é tão ocupado que não tem tempo para os pobres. E ele diz: isso é uma desculpa que é dada nos ambientes profissionais, nos ambientes estudantis, e ele diz também nos ambientes eclesiais. Nós mesmos, pessoas de igreja, nós às vezes dizemos: nós temos tanto o que fazer que não dá tempo estar com os pobres, ou evangelizar os pobres. Olha, isso partiu meu coração em mim e foi um grande convite à conversão. Eu não posso dizer que porque tenho tantas coisas a fazer, não tenho tempo de me dedicar àqueles que Jesus tanto ama, que são os seus preferidos. Também o Papa diz, e aqui a gente vê o coração do Santo Padre, aliás, a Evangelii Gaudium, eu acho que é o coração do Santo Padre. Eu acho que se a gente partir o coração do Papa no meio e for ler o que está dentro, é a Evangelii Gaudium. Mas ele diz: desejo afirmar com mágoa que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. Ou seja, nós vemos os pobres ali necessitados de comida, de moradia, de médicos, de remédios, de educação, e a gente vê todas as necessidades deles e a gente se organiza como igreja, como sociedade, para suprir essas necessidades. Se nós fizéssemos mais isso, Mas a questão espiritual do jovem, o jovem que precisa do pobre, que precisa conhecer a Deus, que precisa ser alimentado pelo amor de Deus, às vezes a gente acha que não é uma prioridade para ele. Vamos suprir as outras necessidades e deixar a evangelização para depois. O Papa não. Essa é uma grande discriminação que os pobres sofrem, a falta de cuidado espiritual. Então isso também, porque esse documento todo, para mim, é um grande convite à conversão, a um estilo de vida para fora, um estilo de vida feliz, a um estilo de vida alegre, doado, a um estilo de vida que comunica Jesus. E aí a gente vê, na nossa vocação, na nossa comunidade, como nós somos convidados para os jovens, para os pobres, para as famílias. E aí, aqui na Evangelii Gaudium, a gente encontra tudo isso. Eu sou muito grata ao Papa Francisco pela Evangelii Gaudium. Sou muito grata porque também em outros documentos da igreja que ele foi lançando, a gente vê o eco da Evangelii Gaudium, em cada homilia, em cada palavra que ele fala. E isso é uma grande alegria, Muito obrigada, Santo Padre, pelo seu coração exposto, pelo coração de Jesus exposto nesse documento, a alegria do Evangelho. Então, os jovens, são a grande primazia da nossa comunidade. E aos jovens, a vocês jovens, eu quero convidar a ler a Evangelii Gaudium. O Papa Francisco pediu
ao nosso fundador, pediu ao Moisés que nós trouxéssemos a Evangelii Gaudium no nosso coração e que nós também difundíssemos a Evangelii Gaudium. Então, eu entendo, porque eu também vivo assim, eu entendo que nós nos sintamos tentados a ficar centrados em nós mesmos. E sempre nós temos um motivo diferente para ficar centrados em nós mesmos. Quando se é jovem, é porque eu tenho que cuidar do meu futuro, eu tenho que fazer a base da minha vida, eu tenho que estudar, eu tenho que isso e aquilo. Depois, quando a gente fica adulto, a gente tem outros argumentos. É porque a vida está complicada, eu tenho muita responsabilidade, eu tenho que ficar focado e no fim focado em mim mesmo. O Papa diz que isso, e tá aqui, gente, ele diz que é um lento suicídio. Viver para si mesmo é um lento suicídio. E a gente assiste cada vez mais na nossa sociedade pessoas cheias de vida que estão morrendo, desistindo de viver, porque não encontraram o segredo de viver. Porque o segredo de viver é viver para dar a vida aos outros. Eu conversava com um jovem que estava com muitas situações familiares desafiantes, irmãos dele, e ele dizia: eu entendo porque os meus irmãos estão assim. Eles só pensam neles mesmos, eles não conseguem fazer um favor nem aos nossos pais. E esse jovem falou de si mesmo assim, sem falsa humildade, né? Eu achei muito bonito. Ele disse: hoje, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que todo o meu tempo é dedicado aos outros. Eu achei tão belo ouvir isso de um jovem. Todo o meu tempo é dedicado aos outros. E olhando para a vida daquele jovem, é verdade. É verdade. Então, a Evangelii Gaudium, ela faz ecoar a voz de Jesus, que diz que há mais alegria em dar do que em receber. Faz ecoar a voz de Jesus, que diz que é dando, né? Que é preciso dar a vida, perder a vida para ganhar a vida. Né? E que quem quer ganhar a sua vida vai perdê-la. Então eu convido você, jovem, a tomar esse documento atualíssimo do nosso Papa, esse presente do Papa, e a ver aqui um projeto de vida para você. A Evangelii Gaudium é um projeto de vida para mim, e eu vejo que ele pode ser um projeto de vida para tantos jovens que estão procurando uma saída. Aqui o Papa fala da política, aqui o Papa fala da dimensão social, aqui o Papa fala das diversas profissões, todas elas vividas com a finalidade de evangelizar, porque a gente sabe que a gente não vive pro aqui e agora, mas a gente insiste em colocar um muro, um espelho na nossa frente e ficar vivendo só para isso, só para nós mesmos. E o Papa nos convida a quebrarmos os espelhos, a derrubarmos os muros e vermos que a vida é muito mais do que o aqui e agora. É bom ser professor, é bom ser médico, é bom ter dinheiro, é bom ser um atleta, é bom ter filhos, sim, mas que tudo isso seja vivido para a glória de Deus, que tudo isso seja vivido para fazer Jesus conhecido, que tudo isso seja vivido para que nós testemunhemos que Deus é bom, que sua amizade nos sustenta, que sua cruz nos salvou, que seu amor nos redime, que a oração nos faz viver, que a oração converte a nossa tristeza em alegria, que a oração converte o nosso coração do ódio ao perdão. Então são muitas as graças que nós podemos encontrar nesse projeto de vida que o Papa nos dá, através da alegria do Evangelho, né? Nós podemos ser pessoas realmente alegres se aderirmos ao Evangelho.